Papo Jus é um espaço de livre expressão. As opiniões externadas no podcast não refletem necessariamente a posição institucional da AJUFESP ou de seus associados. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Jus, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Etienne Martins, eu sou juiz federal e faço parte da diretoria da associação. No episódio de hoje, a gente vai fazer memórias sobre um período lamentável da nossa história, a ditadura. E eu tenho hoje dois convidados especialistas no tema, estudiosos do tema, e um deles, inclusive, experimentou a ditadura na própria pele. Então, tenho conosco aqui o ministro Paulo Vanuc. Seja bem-vindo, ministro. O ministro é membro fundador da Comissão Ars de Direitos Humanos, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e membro também do Comitê da ONU de Desaparecimentos Forçados. Ministro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui. Um grande prazer. Eu que agradeço, Etienne. É uma honra estar aqui. E temos também a doutora Inês Virgínia, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que tem estudos de pós-doutorado em estudos sobre a ditadura, no Núcleo de Violência da USP. Doutora, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite da associação. Eu que agradeço o convite, será uma alegria participar desse podcast. Maravilha, eu também estou curioso aqui para aprender um pouco mais com os senhores. Para a gente começar, um livro que é um marco nos estudos sobre as narrativas, sobre os estudos da ditadura, que é o Brasil Nunca Mais. O senhor foi um dos coordenadores, né, ministro? O senhor pode falar um pouquinho mais dessa obra para a gente? Como foi pesquisar esses registros da ditadura? Sim, acho muito importante esse tema. Agradeço a chance de dizer que o livro Brasil Nunca Mais completa agora 40 anos. Como parte das comemorações disso, a Voz lança uma nova edição, a primeira em capa dura, já mais de 40 edições. O meu filho, Camilo Vanuc, jornalista que está se especializando muito nesse tema, ele produziu um podcast que vale a pena conhecer. Vocês que são do podcast, né, que foi patrocinado pelo Grupo Prerrogativas e agora está terminando esses dias um livro com conteúdo do podcast. Então foi assim, eu tinha estado pela cadeia 5 anos e já antes de ser preso visitava meu irmão no presídio, Tiradentes, em São Paulo. E sempre, como militante que eu já era, movimento estudantil, Faculdade de Medicina da USP, em 69, 70, fui preso no início de 71, eu já cuidava daquelas primeiras denúncias em que no presídio, nas visitas, em balinhas feitas com papel minúsculo e que a gente punha na boca com durex, na revista, se tivesse problema, a gente engolia, aquelas primeiras listas de pessoas que foram torturadas e mortas, nomes de torturadores, onde. Esse trabalho foi crescendo, isso era 69, 70, tudo isso. Quando eu saí da cadeia, em 76, fui acolhido aí naquela rede. Dom Paulo Evaristo Arnes, Madre Cristina Sodré Doria, Luiz Eduardo Greenhalgh, e a minha advogada, que era do Rio, Inês Raimundo Moreira, do escritório de Sobral Pinto, o grande advogado, defensor de direitos humanos, um católico conservador, que foi defender Luiz Carlos Prestes durante o Estado Novo, quando ninguém queria defender o líder comunista. Né? E a Aini e o Greenhalgh começaram a conceber esse projeto com Dom Paulo, apoiado pelo Conselho Mundial de Igrejas. Se tratou de uma pesquisa 5 anos, em que um grupo de não mais que 10 pessoas, durante vários anos, só na fase final subiu um pouco para fazer uma quantificação. Nós não contávamos nem em casa o trabalho que a gente fazia, porque se fôssemos descobertos, a consequência seria trágica. Né? Mudamos de casa várias vezes para preservar, e foi muito bem sucedido, porque a partir da seguinte hipótese: a denúncia de tortura que é feita pelas vítimas
sempre suscita o argumento de quem não quer ouvir, de que não, mas isso é um pessoal que está lutando contra o regime, ninguém aqui é anjo nem santo. Então, a ideia de vamos estudar a documentação formal da ditadura, dos processos judiciais que a ditadura manteve sempre, para uma aparência de legalidade, refez constituições, mudou as leis de segurança nacional, mas a pesquisa mostrou que mesmo essas leis draconianas e autoritárias, ditatoriais, elas não foram cumpridas. Por exemplo, a tortura era denunciada, muitos juízes permitiam a longa transcrição das torturas e ninguém nunca tomou nenhuma providência investigativa. Nos últimos momentos, o general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, do STM, Superior Tribunal Militar, chegou a pedir: precisamos fazer uma investigação, porque esse réu alega ter sido torturado com detalhes, mas nunca houve isso. Então, realmente, a força do livro que mostrava que a tortura estava comprovada na própria documentação oficial do regime ditatorial. E até hoje eu encontro pessoas que, quando sabem que eu participei dessa equipe, elas dizem que, olha, esse livro foi muito importante na minha formação. Eu tinha 16 anos, eu tinha 18 anos quando li, né? E foi uma espécie de mudança de percepção. E aí, ligando com um fato recente, 50 anos da morte do Vladimir Herzog. Como também o episódio Vladimir Herzog fez milhares ou milhões de brasileiros mudarem a sua percepção. Porque sabiam da tortura, mas vagamente, era coisa de terroristas. Então, quando o diretor de jornalismo da TV Cultura se apresenta livremente, era para ser preso na véspera, ele pediu: não, amanhã cedo compareço. E o aparelho de repressão, o torturador, topou? Não, então vai lá amanhã. Claro que ele não era uma pessoa perigosa, não era uma pessoa suspeita de nada mais grave. E no fim da tarde ele estava morto sob torturas. Essa farsa também, 50 anos, estamos lembrando agora com muitos eventos, inclusive hoje estamos indo, daqui a pouco, no Lago de São Francisco, um evento, sobretudo, do judiciário, né, do direito, dos advogados, a sentença do juiz Márcio, que foi a primeira que responsabilizou a União pela morte sob torturas do jornalista Vladimir Herzog. Doutora, a senhora pode falar um pouquinho sobre os estudos que a senhora fez de pós-doutorado sobre a ditadura? Sim, posso. Só fazendo um link com o estudo, com a parte acadêmica, o doutor Paulo Luiz Paulo. Você pode começar pelo doutor Márcio, que dá essa sentença como juiz, e depois chega ele era o juiz aqui de São Paulo, da Justiça Federal, e depois ele chega a ser desembargador, meu colega, não fui contemporânea dele, ele já era aposentado, mas a decisão mais a pioneira no reconhecimento da responsabilidade do Estado pela morte de uma pessoa sob tortura no regime militar foi dado aqui na terceira região. Foi uma decisão muito importante, inclusive para os estudos. Mas o meu estudo foi sobre a questão da memória. Eu tinha feito doutorado em patrimônio cultural, patrimônio arqueológico, e na pesquisa de pós-doutorado eu queria entender como os mecanismos de proteção do patrimônio cultural poderiam proteger a memória da ditadura, especificamente da ditadura. E eu fiz no Núcleo de Estudo da Violência, e como eu lhe contava antes de começar, eu tive a oportunidade de estar no Núcleo de Estudo da Violência entre 2009, 2010 até 2011, sim, nesse período em que o Paulo Sérgio Pinheiro, que era o supervisor do meu pós-doc, estava organizando-se, liderando uma reflexão sobre a necessidade de implantar a Comissão da Verdade no Brasil. Naquele momento existiam já 35 comissões da verdade, ou em funcionamento ou finalizadas no mundo,
E foi nesse momento que eu conheci o ministro Paulo Vanuc, que quando as pesquisas iam avançando, de vez em quando ele nos dava a honra de ir lá no Núcleo de Estudo da Violência, amigo que é do professor Paulo Sérgio Pinheiro, e conversar e dizer, gente, isso politicamente talvez dê certo, isso não dê certo, porque a ideia era que tivesse um projeto de lei que não passasse, passasse tranquilamente pelo Congresso. Sem muitas alterações, porque quando tinha alteração, às vezes podia virar outro monstro, não era, ministro, não sairia a Comissão da Verdade. Então, do meu estudo, eu pensando em tombamentos, e até hoje a dificuldade, né? Eu fui visitar a semana passada o DOI-CODE, aqui de São Paulo, que há uma pesquisa de arqueologia da repressão e da resistência lá dentro, e acabou a semana passada, muito, muito interessante, porque eu não sei se o ministro já foi lá, eu sei que o filho dele foi com um fotógrafo, o Camilo Vanuc foi lá, com um fotógrafo que fotografou o ESOG, numa das 3 salas, e o fotógrafo acredita que é na sala do canto, eram 3 salas lá em cima, e essa área em que as pessoas eram torturadas ainda está lá meio que intacta, foi usada um período só, mas ela está intacta, e eu pensava que eu ia estudar isso, o tombamento desses espaços, o que é uma dificuldade que até hoje esse espaço, embora judicialmente tenha sido reconhecida a necessidade de tombamento, até hoje não foi transformado em memorial. Há uma questão do governo estadual querer, não é, fazer, assim, cumprir a decisão. Então, por enquanto, há um estudo de arqueologia da resistência lá, e o achado mais importante, que a historiadora que dirige essa pesquisa me mostrou, eu não sei se o ministro sabe, a Débora Neves, teve uma época que o DOI-CODE era tão cheio, ministro, que prendiam as pessoas no banheiro. E lá no banheiro foi encontrada a inscrição dos dias, o que prova que as pessoas presas, torturadas, estiveram ali. Porque até hoje, a Débora Neves me contava que ela só conseguiu uma pessoa do governo, ou do governo não, da época que trabalhava ali naquele espaço para contar alguma coisa. E mesmo assim, essa pessoa era uma pessoa, um reservista, na época um rapaz de 18 anos, e contou algo dos estacionamentos e como os presos chegavam. Quer dizer, esse trabalho do Tortura Nunca Mais é tão importante porque até hoje, passados 60 anos, ou vamos dizer 50 anos daquele tempo, não se consegue que as pessoas que trabalharam ali naquele espaço deem um depoimento contando, olha, realmente a gente prendia as pessoas no banheiro, eram tantas pessoas para prender, para torturar, que eu não participava disso, mas eu sei que se prendia no banheiro. Você não tem essa narrativa de ninguém do aparato repressivo, e isso aí vem a genialidade do Tortura Nunca Mais, né? Você vai pegar os documentos oficiais e eu acho que é o maior acervo, a maior fonte de pesquisa essa, né, do Tortura Nunca Mais. Minha pesquisa foi nesse campo, claro, do Tortura Nunca Mais, mas de também refletir como trazer outras narrativas e como proteger essa memória também dos espaços físicos. Me incomoda muito até hoje a gente não ter memoriais, a gente tem uma memória da resistência aqui em São Paulo que é um sucesso, mas o que mais do que isso, né? A gente precisa de outros espaços para que as pessoas saibam o que aconteceu. A gente precisa de mais filmes para as pessoas saibam o que aconteceu, né? Você vê a importância do filme Ainda Estou Aqui para humanizar, para sensibilizar essas pessoas, as gerações atuais, né? E mesmo as gerações passadas, os jovens chegam em casa, mãe, pai, você viveu esse tempo, você sabia disso, né? Então, Tiana, se me permite só entrar um pouco assim. Primeiro, por há pouco a gente conversava durante o esquenta,
essa coincidência terrível que se tem uma Inês Etienne, que é o nome dos casos mais absurdos de tortura. Inês Etienne Romeu, já morreu. Ela é a única sobrevivente da Casa da Morte, lá de Petrópolis, que agora está sendo tombada. Então está ligada ao trabalho da juíza, que é de tombamento, né, de preservação. E aproveitando, até ela falou algumas vezes, se é muito natural essa coisa, tortura nunca mais. O livro é Brasil Nunca Mais. Ah, mas e por que Brasil Nunca Mais? Bom, porque naquele momento, o projeto todo chamou Testemunhos Pró-Paz. Na hora de fazer o livro, eu conversei com o Paulo Evaristo Arnes, dizendo que, olha, acaba de ser lançado na Argentina o relatório da Comissão da Verdade, que foi presidida lá por um grande intelectual chamado Ernesto Sábato, e se chamava Nunca Mais, que é o tema do Holocausto, né? Essa frase, nunca mais, toda a questão de Auschwitz, os campos de concentração, nazismo. Então a gente botou Brasil, Nunca Mais, que é um título um pouco equívoco, né? Devia ser Nunca Mais no Brasil, se a gente pudesse mudar, tá? E nós falamos aqui de mudanças de percepção. Então, por exemplo, o livro Brasil Nunca Mais, 85, ele é um momento de mudança. Antes, 75, o assassinato de Vladimir Herzog é um momento de mudança. Agora, o filme, Inês fala, ainda estou aqui, eu vou fazer agora uma propaganda, porque eu fui esta noite assistir O Agente Secreto. Triplamente premiado em Cannes, o maior diretor do cinema brasileiro, pernambucano, Kleber Mendonça, e tem essa maravilha. O Bobo escreveu, e é um filme regionalista. Regionalista para quem é de São Paulo, que acha que o Brasil é São Paulo. Uhum. Ele traz Pernambuco, como em vários outros filmes, né? O Som em Redor, Aquários, vários outros filmes dele, ele traz para mostrar que o Brasil é isso. Ele termina com uma impressionante reflexão, não vou dar spoiler, sobre a memória. Porque é uma figura do filme, né, toda a evolução, é um professor universitário da área de ciências, tem exatamente essa coisa das pesquisas e que alguns querem apropriar para vantagens privadas na ditadura, não sei o quê, e ele acaba sendo perseguido, vai ter um final trágico e tal, mas aí pega o filho dele com a questão da memória, e uma jovem agora, nos tempos atuais, está num centro de pesquisa que está estudando os depoimentos das fitas. Então, tudo isso faz parte não de um capricho de militantes como a Inês, eu, que já estivemos juntos, inclusive, no Núcleo de Preservação da Memória Política, liderado pelo Maurício Politi, que faz trabalho permanente, leva toda semana estudantes para conversar lá no Memorial da Resistência, antigo DOPS, Centro de Tortura, ou na Rua Tutóia, onde eu mesmo morei 90 dias, 10 dias sobre torturas físicas, muitas semanas de torturas psicológicas, pressões, ameaças o tempo todo. E se trata de corrigir uma lacuna que nós temos. O Brasil não fez bem a transição. A Alemanha fez. Os alunos da escola da Alemanha são levados todo ano para conhecer o campo de concentração. E não deixam de gostar da Alemanha, amar o seu país. E aqui não. Aqui, até agora, existe esse bloqueio que a Comissão da Verdade superou em parte, o pedido de desculpas que a presidente do Superior Tribunal Militar acaba de fazer publicamente, mas ainda a minha grande esperança são 3 ações que estão ali na boca do forno, uma com o ministro Flávio Dino, uma com Fachin e uma com Alexandre Moraes, que vão mudar a jurisprudência do Supremo nesse tema. Aquela desastrada interpretação de 2010, lamento muito pelo Eros Grau, que foi preso, foi torturado, era pessoa ligada ao Partido Comunista, e ele teve um voto vitorioso dizendo que a lei de anistia de 79 protege torturadores, quando ela não protege. A exegese
da lei, quando fala crimes conexos, crimes políticos, o voto vencido de Lewandowski é uma aula. Ele diz: a tortura não é crime político, não pode ser considerada crime político em hipótese alguma. Explica o que é um crime político. Ela não é crime conexo, discute o que é conexão em direito, não existe conexão entre o torturador e o torturado. Né? Existe entre os torturados, entre si, entre os torturadores, entre si, conexões. E tratados internacionais obrigam o Brasil. Né? E o Brasil precisa de fazer o controle também de convencionalidade, não apenas constitucionalidade. Então, assim, esses três casos, ao que tudo indica, e o Flávio Dino me disse que existe maioria para isso, de que no caso dos desaparecidos políticos, o crime é continuado, é permanente, ele continua hoje, 10 de novembro de 2025. Por quê? Porque tem gente que sabe onde foi jogado o Rubens Paiva e ele persiste no crime. Então, quem tiver envolvimento com isso deixa de ser protegido pela interpretação errônea do Supremo em 2010 e abre o caminho para dizer, olha, então se agora, e claro... Da convencionalidade que tu está falando, da DPF, além da 153, a 320, que é a da convencionalidade. É isso. E a terceira? Não, no fundo, assim, nesse caso, são 3 casos concretos. Ah, tá, que chegaram junto com essa... E que tem uma esquizofrenia no Supremo. E nós estamos discutindo isso com o próprio ministro Toffoli, porque é ele que está há anos segurando um embargo apresentado pela OAB, que é a patrocinadora dessa DPF 2010, mas queremos continuar. E a própria Corte Interamericana, que hoje tem como presidente o Rodrigo Budrovich, que é brasileiro, no sentido de falar, olha, não pode o Brasil ficar durante 15 anos enrolando com a decisão, porque ou o Brasil acata o que a Corte decidiu, no caso, Guerrilha do Araguaia, Gomes Lund, no caso do Vladimir Herzog, que é a lei de anistia de 79 não pode continuar sendo um empecilho à apuração. Agora, a apuração é parte dos pilares da justiça de transição, porque prevê, primeiro, o reconhecimento está feito. Uma reparação indenizatória que parcialmente está feita, com indenizações, algumas homenagens. Agora, a investigação detalhada, para repetir o que estamos fazendo pela primeira vez na história do Brasil com o 8 de janeiro. Ou seja, quem tenta dar um golpe de Estado não pode ser acobertado, apaziguado, com mão na cabeça uma semana depois. Tem de ser punido, porque na história do direito a punição ela é o caminho que a humanidade encontra para dissuadir. Olha, quem assassinar vai ser punido, quem roubar vai ser punido. Quem der golpe de Estado é a primeira vez. Então, o momento é alvissareiro, porque tem um ex-presidente golpista que está contando os dias para papuda, ou para prisão domiciliar, ou para sala de Estado-Maior, o que seja. Generais pela primeira vez. Então, nós entendemos, como na Alemanha, quando você discute na sala de aula tudo o que aconteceu, você prepara o país para não deixar acontecer de novo. E, sobretudo, o quarto pilar é o mais importante, que é o pilar políticas de não repetição. Então, nós temos que reformar inteiramente a formação militar. Pode o Brasil formar generais, 4 estrelas, que falam, né, o que esses aí que foram condenados falaram, né, desacato ao Supremo. Um deles, né, o filho, para fechar o Supremo basta um cabo e um jipe. Um presidente da República Militar ironizando 700 mil mortos, né? Não estou respirando, não sou coveiro. Né? Então, assim, nesse sentido, o que está acontecendo para corrigir a esquizofrenia é que por 2 vezes o Supremo condenou a extradição torturadores argentinos e uruguaios com a tese de que eram desaparecidos. Portanto,
crime continuado, e foram extraditados. Então fica uma esquizofrenia, porque 2 pesos e 2 medidas. Então, para estrangeiros, eu apliquei o entendimento. E para os brasileiros? E os brasileiros, eles que sobram, são 20 ou 30, pela idade. Estão morrendo, todos eles. Então, o problema nosso não é assim punitivista, do tipo, tem que ir para a cadeia. Primeiro, pela idade, se forem condenados, vão para domiciliar, para tratamentos de saúde, e isso faz parte dos direitos humanos. O USTRA, se fosse punido, teria que ter todo o direito de defesa, presunção de inocência, ninguém poderia humilhá-lo, fazer nenhum tratamento degradante. E eu defendo a mesma coisa para o Jair Bolsonaro. Entendeu? Não pode ter um tratamento degradante, porque direitos humanos valem para todos. Não é porque o sujeito é um criminoso, um torturador, que agora, na hora da punição, eu vou também torturar. Né? Ou torturar não é só físico. A Convenção da ONU é contra isso. Tortura e os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. O degradante é o que se fez aí na Lava Jato. De manhã cedo estava lá a Globo com a sua equipe para humilhar cada família de preso. Precisa disso. Né? Isso está errado. Isso é criminoso. Vai lá, pega a pessoa, prende, submete as penas. Então, eu acho que os 3 casos de desaparecimentos forçados que 3 juízes diferentes estão tocando deve abrir uma brecha logo para o Brasil dar mais um salto nesse processamento, para que realmente nunca mais se repita e cada vez mais as instituições democráticas do Brasil sejam consenso, e não como aconteceu agora, que o país quase que se dividiu, metade achando que tinha que acabar o Supremo, tinha que acabar as instituições, né? E voltou a haver uma pregação de que ditadura é melhor. Eu acho que, assim, nas minhas pesquisas, e agora, quando eu fiz essa pesquisa de pós-doc, eu era do Ministério Público Federal. E agora, como magistrada, e lá naquele momento, e não só eu, mas outros pesquisadores do Núcleo de Estudo da Violência, a gente entendia o próprio processo penal como uma forma de reparação. E dentro do pilar, não só da justiça, mas da verdade. E nesse sentido, ministro, se não se consegue justiça com punição, assim, porque muitas vezes a justiça era entendida como punição, mas o próprio processamento, que as provas que os senhores encontraram no Brasil Nunca Mais, é o próprio processamento, o próprio processo que estava escrito no processo era necessário para se construir a verdade. Você processar uma pessoa que perpetrou, que é acusada de ser torturador na ditadura, já era um passo muito importante, porque não se conseguia isso, e por isso que o ministro só fala de 3 casos, quando houve, na relação da Comissão Nacional da Verdade, nós temos ali uma relação de 390, né, torturadores, ou coniventes, ou pessoas que atuaram mais gravemente, salvo engano, esse número de quase 400 pessoas. E a gente dizia isso, porque naquele momento o judiciário não aceitava as ações por causa da lei de anistia. Até hoje não aceita, né? O caso da Inês Etienne é um caso muito emblemático que não foi... com um voto divergente da desembargadora Simone Schneider no TRF2, a ação é revertida e se consegue que volte para a investigação do que aconteceu com Inês Etienne. Eu escrevi um artigo do Conju, junto com a arqueóloga Caroline Murta, porque ela estuda esses casos de casas de detenção clandestinas. E a Casa da Morte é uma da mais emblemática por causa da Inês Etienne, que foi a única sobrevivente, ela conta. E assim, ela estava em Petrópolis e 3 horas da manhã, uma das torturas que ela sofria era ela ir levada para a área de fora da casa, imagina, no frio de Petrópolis, e davam um banho de mangueira nela, nua, e deixavam ela lá. Então, assim,
Se me permite, Inês, assim, é mais grave, é duro falar isso com essa crueza, mas o relato dela, na famosa depoimento que ela deu na UAB, Em 78, né? 79. sodomizada diariamente pelo Camarão, que é o procurador, que é essa agora a sua decisão que você menciona. Ele está vivo, não pode. O exército tinha que ser o primeiro a dizer: eu não quero uma figura assim acobertada. Ela tinha que ficar... E tem uma questão assim, muito de gênero, né? Porque ela tinha que ficar na cozinha, nua, trabalhando lá e tudo, e sodomizada, e foi estuprada também algumas vezes, né? Então, assim, o relato da Inês Etienne é muito duro e é muito triste mesmo saber que ela morreu sem ver o processamento efetivo, assim, ainda está em processamento, e quem quiser ler esse texto é só dar um Google meu, é um texto simples porque é um resumo de um capítulo de livro, e a arqueóloga a Caroline Murta, ela faz uma pesquisa muito detalhada, ela tenta ir na casa, mas ela não consegue entrar na casa da morte, porque é uma casa privada, né? Mas ela faz alguns estudos sensoriais, porque ela trabalha com a arqueologia da repressão e da resistência. É muito interessante, ministro, que eles fazem estudos sensoriais do que a pessoa, o torturado, ou a pessoa que estava lá naquela situação sentia, o que ela ouvia da outra sala. E isso ela fez no DOI-CODE também. Você vai para uma sala, o que as pessoas que estavam presas ouviam de tortura do torturado da outra. Então, assim, é um estudo muito difícil de se fazer, mas muito importante para eu fico até um pouco emocionada assim, de pensar, né, para que as pessoas conheçam, saibam a verdade. Eu acho que dentro da verdade esses estudos são muito importantes e atuais, né? Porque a gente tende a deixar o passado. Você não pode deixar você tem que deixar o passado no passado, claro, mas você tem que saber o que desse passado tem ainda dentro das nossas relações, eu acho que é a civilidade mesmo, né? Pensar porque dentro da civilidade, responder pelos seus atos é algo muito digno, né? Assim, deve ser ruim para quem responde, mas é justo e é digno, e enquanto sociedade a gente só avança se as pessoas responderem por isso, né? Esquecer. Tem uma expressão, né, ministro? Em 2013 teve uma onda dos jovens fazendo escrachos, que era título da Argentina. E o título da Argentina: enquanto não houver justiça, há escracho. Claro que algo meio perigoso e meio violento e desrespeitoso, né? Porque você vai quase para o linchamento, né? Você ir para a porta da casa de uma pessoa que envolve os filhos, não tem nada a ver. Envolve os filhos, envolve a família. Então, assim, não é o que se deve fazer. Mas, enquanto não houver justiça, o que a gente pode fazer? E eu acho que, como magistrada, eu me angustio muito com isso. E assim, agora, nós também, falando do Camarão, o diálogo é assim: senhores generais, que papo é esse de não querer discutir isso para deixar a família militar que está lá na fronteira, vivendo dificuldades, longas distâncias, né? Salários reduzidos, riscos, ser manchada pela memória de um estuprador Camarão, de um torturador como você, etc., se não é muito melhor para que o Brasil possa se orgulhar das suas Forças Armadas, finalmente fazer a separação joio e trigo. Olha, a presidenta Elizabeth faz a fala aqui no evento do Berzola 50 anos, pedindo desculpas, é a pessoa mais graduada das instituições republicanas do Brasil até hoje que pede desculpa. Né? O presidente da República não pediu ainda, os militares aos altos comandos não pediram, ela fez isso. Peço desculpas, etc. E aí um colega dela, Leandro Naldi, já sai polemizando, mostrando como que a mentalidade pró-ditadura e de acobertamento da tortura está lá presente no colega dela, que
podia ter ficado quieto, mas foi para a imprensa e fez um pronunciamento em tribuna, lá no tribunal, dizendo que não concordava com ela, etc. E que ela precisava estudar, que aí tem uma questão, né, que, assim, é interessante. Eu estava pensando isso antes de vir para cá, né, porque, assim, por exemplo, nas questões da escravidão, há um movimento internacional que veio do Caribe, dizendo que desculpas não bastam, desculpas não bastam. Queremos também reparações, porque somos pobres até hoje, queremos reparações com o lucro da escravidão. No Brasil, o Brasil precisa, assim, quando a gente escreve um artigo acadêmico internacional, e você que está em Oxford sabe disso, a gente não pode escrever em 15 páginas, Etienne, como não cabe, porque os estrangeiros não entendem. No Brasil, o programa de reparação financeira, ministro, das pessoas vítimas da ditadura, ou a família, né, quando no caso dos desaparecidos, veio antes, o financeiro vem antes do pedido de desculpas. Isso é assim, porque o pedido de desculpa é gratuito, é digno, é o esperado de todos os poderes, né, do legislativo. E aí a gente vê, por exemplo, no impeachment da presidente Dilma, uma homenagem do então deputado Jair Bolsonaro ao torturador, ao invés de se pedir desculpa. A gente ainda tem, assim, nos poderes, ainda uma postura ou de negação, ou de... É muito difícil explicar o Brasil assim, quando se estuda porque como é que vocês não pediram desculpa e repararam tanta gente, né? Os movimentos não são esses. Você pede desculpa, reconhece o erro e a partir do erro você repara financeiramente. Não, aqui se repara financeiramente, mas eu vou te reparar, mas eu não preciso pedir desculpa não, porque isso aí. Então, assim, o pedido de desculpa, a gente fazia esse pedido nas ações, quando era do Ministério Público Federal, ministro, nas ações civis públicas, havia esse pedido que o Estado brasileiro peça desculpa. Esse pedido, os juízes já diziam que era juridicamente impossível. Então, assim, esse pedido nem consta na ação. E aí, por uma estratégia, começou a se pensar se nos agravos de instrumento, quando o juiz negava tudo, né, todos os pedidos, na fase interlocutória, se valia a pena levar para o tribunal o pedido de desculpa, dizer, não vamos nem falar de desculpa, porque esse... Então, assim, engraçado como pedir desculpas incomoda, engraçado como se falar para o Exército que eles precisam reformular os cursos deles e parar de falar a palavra revolução, por exemplo, Revolução de 64, como as palavras, às vezes, como gestos que podiam ser pequenos, mas o significado simbólicos. Os simbólicos, né? Como ainda a gente tem dificuldade no simbolismo, né? Parece pouco, mas a gente, nos 60 anos do golpe, a gente não teve comemorações do governo federal. Então, assim, nos meus estudos, na parte de patrimônio imaterial, eu sinto falta, ministro, assim, de mais ações mesmo, acho que a gente comemorou não, a gente rememorou mais os 50 anos do que os 60, né? Então, e podia ser mais fácil, porque com o passar do tempo, como o senhor falou, os torturadores já morreram, ou então não tem mais poder, né? O poder vai se diluindo e vai para outras classes ou outros grupos, mas a gente ainda tem um grupo muito poderoso que quer silenciar, que não quer falar do passado. Então, isso é um grande desafio, eu acho, para a magistratura, mas para todos os atores, né? Políticos e a sociedade, né? Para a sociedade. A gente está caminhando para o final. Queria que vocês pudessem fazer uma reflexão final, não só para o público nosso mais específico, magistrados, mas para a sociedade em si. A doutora Inês tinha compartilhado a angústia dela como magistrada, o papel dentro desse contexto da memória da ditadura, mas acredito que a sociedade e os cidadãos também têm um papel a desempenhar. Vocês podem compartilhar uma reflexão final?
Não, eu acho importante isso, né? Bom, primeiro nós estamos aqui com parte de militantes dos direitos humanos. Então não falamos nada de dezenas de outras pautas. Criança, adolescente, questão do racismo, que entrou um pouco, a questão dos direitos da mulher, a questão até do sistema prisional justo, dos indígenas, LGBT e tal. Então, assim, os direitos humanos são uma aposta, não mais do que uma aposta, no sentido de que a humanidade e o ser humano são aperfeiçoáveis, a chamada perfectibilidade. Tem filósofos que acham que não. O ser humano ele tem um lado mal dele, que vai estar sempre em conflito com o outro lado. E o Hegel, grande filósofo, chegou a falar uma frase forte, esse imenso matadouro da história. Em 2025, nós temos, assim, pelo menos 2 guerras brutais em curso, na Ucrânia e em Gaza. Então, volta e meia, você pensa, puxa, mas o ser humano, ele é capaz de criar uma civilização do amor, da solidariedade, do respeito mútuo ou não, né? É uma aposta que a gente faz e, no meu caso, ela está feita, não vou mudar. Então, mas é um otimismo. É sim, é otimismo da cruz, no cristianismo, é o otimismo da democracia, pensamentos de que é possível uma sociedade não capitalista, porque a capitalista ela se baseia não apenas na escala 6x1, que as pessoas têm um domingo por mês para ficar com a família, os filhos, um domingo por mês. Mas a ideia também de que enquanto houver capitalismo, vai haver pessoas trabalhando para outras. E se eu chegar na minha casa com a minha querida Ives lá e pegar o meu salário e der metade para ela no fim do mês, nem assim nós estamos sendo iguais. Eu continuo sendo patrão e ela empregada. Então é preciso pensar nos direitos humanos numa sociedade em que ninguém viva do trabalho de outro ser humano. Né? Mas eu pago bem. Né? Paga bem, mas com o trabalho dela você tem 50 vezes, 10 vezes mais. Né? Então, acreditar de que nós vamos sair dessa crise civilizatória, de que nós vamos ter um mundo sem Donald Trump, sem essas 2 guerras, sem Netanyahu. E no Brasil nós vamos dar os passos que faltam. Então, nesse sentido, também, de novo, nós tivemos uma retomada, porque o Jair Bolsonaro esteve por um voto de se reeleger. A eleição foi empatada. Na última semana, o Roberto Jefferson meteu granada e disparou na polícia. A deputada aqui em São Paulo saiu correndo com um revólver atrás de um militante jovem negro, jornalista. Então, assim, aquela eleição é como se o Brasil tivesse num transe, numa amnésia, num surto psicótico. E não, vamos para o mal. Né? Então, a gente agora, a duras penas, está melhorando um pouco. 2026 vai dizer, não sabemos ainda, né? Não tem nada muito claro a respeito do resultado eleitoral do ano que vem, mas quem milita em direitos humanos tem que acreditar. É a profecia que se realiza no simples processo de tentar. E tem melhoras, né? Tem um monte de melhoras, tem algumas coisas, por exemplo, seria possível um podcast desse numa associação de juízes federais, sabe, X anos atrás? Não seria. Né? Então, são espaços que vocês vão construindo. Né? Demorava muito tempo para ter juízes federais com uma consciência que ex-Etienne tem. Né? Então, isso vai crescendo. Eu lembro, falava há pouco da Gabriela também, e também colega em juíza federal, também professores de direitos humanos. Então, tem avanços que permitem e, no nosso caso, nos obrigam a manter a aposta. A aposta de Pascal, né, do filósofo. Em alguns momentos eu não tenho certeza absoluta de nada, mas o meu caminho é esse. O nosso caminho é esse. É lutar por um mundo onde o ser humano seja solidário, irmão, irmã do ser humano. Né? E parte dessa agenda é o que nós conversamos aqui hoje.
terminar a transição sobre a ditadura, porque as marcas estão presentes na matança do Rio de Janeiro, na semana passada, que está repercutindo aí no mundo inteiro, relatores da ONU, matança. Né? O negócio de chegar lá e eu sei que o crime organizado ele vitimiza sobretudo os moradores, os mais pobres, mas também você não pode conceber uma operação que você vai lá, os chefões fugiram, você alega que ganhou. Isso é resultado do mau processamento do regime ditatorial. Porque se a gente processar bem, vão surgir novas forças armadas e novas polícias. Polícias que vão fazer o que elas precisam fazer. Inteligência, ação comunitária, percepção, asfixiar o andar de cima, a Faria Lima, né, as fintechs que têm dinheiro, as destilarias de álcool que têm dinheiro do crime organizado, e não chegar lá no Alemão e na Penha e matar cento e tantas pessoas, em que vai ter eventualmente 1 ou 2 chefes, vai ter 40 ou 50 baixo clero, soldados rasos do crime, e vai ter 50 inocentes. E o governador sai falando. Foi um sucesso. Como? O Estado assassina 50 pessoas. Um pastor deputado falou: 3 meninos da minha igreja foram assassinados, eles nunca tiveram nenhuma passagem. E o Trump fazendo o que está fazendo. Ele manda um míssil em cima do barquinho e mata com nenhuma prova de que aquelas pessoas fossem realmente transportadores de drogas. Né? Se fossem, não podia fazer isso. Isso é uma execução sumária. Mas fazendo isso sem nenhuma prova, não tem que dar satisfação para o mundo. E nós estamos vivendo a COP de Belém agora, que precisa de aprovar novos passos. Estamos indo daqui a pouco para o São Francisco. Então, tem coisas positivas sendo construídas. Eu vou puxar a sardinha para o lado do gênero. O senhor falava das mortes da semana passada no Rio de Janeiro, e uma imagem que me chocou muito foi que quem estava ajoelhado identificando os corpos eram as mães ou as companheiras. Então, assim, o papel da mulher na luta por memória, por justiça, por vida, né? Por vida. Eu acho que eu sou a magistrada aqui na terceira região, integro, acho que talvez 25% do quadro, nem sei se chega a 25% do quadro de desembargadores do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Nós somos ainda poucas mulheres, e a importância das mulheres para esse contexto. A gente falava da ministra Elizabeth, e eu acho que a construção da memória, a gente ainda, mesmo na ditadura, ministro, a gente ainda tem pouca construção da memória das mulheres, da importância que as mulheres tiveram, das mulheres, não só das presas, mas das que ficavam do lado de fora, organizando tudo, e muitas vezes com papéis femininos, né, fazendo a comida, então assim, e fazendo outras tarefas que, assim, menores, mas importantes para a resistência, né? Menores porque dentro da sociedade que lhes restava quando elas não eram militantes, ativas, armadas, enfim, mas tinha esse outro papel que também foi muito importante para a reconstrução da democracia. E a gente falou da Inês Etienne, a Inês Etienne foi uma delas, mas nós temos outras tantas, né, que a gente... Clarice, Eunice, Amelinha Teles, enfim, Crimeia, temos tantas outras, mas por isso que eu acho, assim, talvez a gente está numa reflexão também da importância das mulheres ocuparem cargos de poder no judiciário. Assim, a gente está na escolha a gente nunca mais teve uma ministra do Supremo Tribunal Federal escolhida, né? Isso é importante a gente pensar, olha o papel que a ministra Elizabeth teve, né? Então, as mulheres, quando assumem o poder, são muitas vezes revolucionárias, e somos importantes também.
claro que somos importantes também. Eu comecei falando das mães que estão ali chorando ao lado do procurando seu filho assassinado, morto numa operação, mas eu acho que as mulheres têm uma importância, acho não, tenho certeza que as mulheres têm uma importância enorme politicamente também. Então nós precisamos aí desse espaço nas cortes superiores. E mesmo nessas, a gente acha que a gente já tem muita gente aqui no tribunal, mas somos 25%. Então, a democracia também passa por essa compreensão do papel das mulheres no passado, de resistência, e no presente, de se olhar para a memória, de ser guardiã da memória. Eu acho que as mulheres têm esse papel, mas no espaço público esse papel ainda é muito pouco conquistado, porque são os homens que escolhem ministros. Se outras mulheres escolhessem, talvez a gente conseguisse chegar nesses cargos de poder. É muito importante isso também quando a gente fala de pessoas desaparecidas, torturadas, e da memória delas, e da importância de se fazer justiça, de se conhecer o passado, né? Se conhecer para não se repetir. Eu acho que essa frase, o seu Brasil nunca mais, é isso, né? Vamos conhecer para que nunca mais aconteça, né? E eu acho que aí, vou puxar sardinha para o meu gênero, as mulheres têm o gênero feminino, as mulheres têm importância também nisso, e agradecer. A JUFESP atualmente é presidida por uma mulher, a minha colega Luísa Figueiras, que está aí à frente disso também, acredito, com essa visão. E obrigada, Thierry, por nos receber aqui nesse tema que é tão importante, que é um tema do coração, não é, ministro? Falar da memória, falar de futuro, né? Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a presença de vocês, o sim de vocês para a associação, passar esse tempo aqui compartilhando não só os estudos, mas também a experiência, muitas vezes, vivida nesse período da nossa história. Meu muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por ter aceitado o convite da JUFESP. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Peço que nos sigam nas redes sociais para que vocês fiquem cientes aí dos nossos próximos episódios e, sobretudo, das nossas discussões aqui sobre temas importantes, não só para a carreira da magistratura, mas para a nossa democracia e para a nossa sociedade. Obrigado e até a próxima.